Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional está aqui em cima. O Executivo está aqui, o STF está aqui, mudou. A gente tá com... A grande falha da nossa democracia é não... A gente não sabe respeitar as regras, a gente não sabe respeitar o que está escrito. A gente tem a legislação, a gente tem a Constituição em outros países, a gente pode gostar ou não, mas a gente tem que respeitar. E eu não vou me cansar de falar aqui do artigo 53, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Se os deputados estiverem em desacordo, que seja votado no plenário a revogação ou a alteração dessa lei. Deputado Gilvan, eu, ao contrário do que você falou aqui, que a sua punição vai servir com que os deputados parem de xingar os deputados de direita, as pessoas de direita, enquanto esse governo estiver no poder, as coisas só vão piorar. Não vai melhorar. Eu estou no meu segundo mandato, eu fui muito próximo do deputado Daniel Silveira. Questão de empatia, como eu posso ter por qualquer deputado aqui, de esquerda, de centro, coisa que você não explica. Eu conheci o Daniel Silveira na sua essência, muito parecido com a sua personalidade. Combativo, raivoso. Muitas das vezes eu falava, Daniel, segura um pouquinho. Só que ele estava falando amparado no artigo 53. Que ele pensou que ele poderia confiar. E no Brasil a gente não pode confiar em regra, a gente não pode confiar mais em ninguém. Eu discordo de todas essas palavras aqui que o deputado Gilberto citou, de deputados que foram absolvidos por essa comissão de ética, chamando de terrorista, deputado, chamando de bandido, de terrorista, de fascista, de golpista, de vagabundo, de cachorro, de pilantra, de mentiroso, de filho de uma égua. O André Janones, 7 de março, falando que a ex-primeira-dama era a mais comível da história da Câmara dos Deputados. O próprio André Janones, que é réu no STF por chamar o presidente Bolsonaro de assassino, miliciano e ladrões. A gente faz o requerimento, a gente apresenta. Houve um requerimento contra o deputado Janones aqui nessa casa, deputado Chico Alencar, que eu também tenho empatia. O deputado Boulos do seu partido absolveu o deputado Janones. E logo depois ele viria a confessar o crime de rachadinha. Se a gente quer uma Câmara de Lordes, a gente tem que fazer com todo mundo. Eu não concordo com essas palavras. Dificilmente eu falaria essas palavras. Ontem eu tive um sério aborrecimento no Rio de Janeiro, até tô com febre aqui, porque a gente ter paciência custa muita energia. E é dever do parlamentar aqui ter paciência. Só que a impaciência, ela é amparada pelo artigo 53. Gostando ou não, se você for na Arábia Saudita e você roubar, vão cortar a sua mão. É justo. Talvez não seja justo, mas a regra daquele país é esse. Mas um ponto que eu vou tocar aqui. Vergonha para a Câmara dos Deputados. Consequentemente, com todo respeito, presidente, vergonha para essa comissão de ética. Hoje, dia 6 de maio de 2025, é um dia que essa comissão de ética, que a mesa da Câmara dos Deputados se curva pro governo, assim como no dia 19 de fevereiro de 2021, a Câmara dos Deputados se curvou pro STF. Como pequenininho a gente está. Eu lembro do deputado Daniel Silveira, eu estava no plenário, ele pedindo desculpas no telão. Foi dito a ele que se ele pedisse desculpas, ele seria absolvido naquele momento. E por nossa surpresa, foi votado na Câmara dos Deputados com 364 votos pela sua manutenção. O Daniel não roubou, não traficou, não bateu em ninguém, não estuprou, não traficou. Falou palavras duras? Falou. Muito, muito duras. Mas amparado pelo artigo. Ele está preso há 5 anos. Parece que só os deputados de esquerda que têm mãe. O deputado Daniel Silveira tem mãe. Tem uma filha pequenininha que deve estar com uns 5 anos, era recém-nascida, que nunca conviveu com o pai. 5 anos, o Daniel Silveira. A gente vive um regime de exceção no nosso país. E agora, numa reunião de líderes, a bancada, eu não sei por raios de qual motivo, os deputados nessa casa, eles precisam ser fortes. De repente, a deputada Gleisi, ministra, é uma pessoa muito influente no PT, é muito querida pelo presidente Lula. E muitos desses líderes, talvez por querer agradar o governo, cometeram esse absurdo, que é chegar aqui no Conselho de Ética com uma decisão já tomada e uma pena pré-estabelecida. Isso é um julgamento inquisitório. E eu termino por aqui. O Partido Novo foi 100% contra a prisão do Daniel Silveira, com seus 8 deputados federais votando contra. Nenhum outro partido dessa casa votou 100% contra a prisão do Daniel Silveira. Nenhum partido dessa casa votou 100% com o PL da anistia. E todos os deputados do Partido Novo são contrários à punição ao deputado Gilvan. Porque não segue a nossa Constituição. A nossa Constituição está aqui em cima. A Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional está aqui em cima. O Executivo está aqui, o STF está aqui. Mudou. A gente está com medo de quê? A gente está com medo de perder emenda. Ah, não, o governo tem que pagar minha emenda. Ah, não, eu tenho que votar sim. Eu tenho que agradar o governo, senão eu vou ficar sem minha emenda. Aí eu não vou ter voto, eu não vou me reeleger. Cagões. Covardes. Que não conseguem seguir sua própria consciência apegado a um cargo político. Então, eu quero ter todo o respeito aqui por todos os deputados. Eu sempre disse que na Câmara dos Deputados, eu como democrata, eu vou lutar para que um deputado comunista suba na tribuna e defenda o comunismo.
Eu posso até também tolerar que um deputado suba na tribuna e lute até contra a democracia, porque isso é democracia. A democracia, ela dá a chance até o cidadão brasileiro que é contra a democracia, porque senão não é democracia. E arque com as consequências depois. Mas um democrata, ele dá voz a qualquer brasileiro, seja a opinião qual for. E a gente está aqui no dia 6 de maio de... Olha, tem muitos deputados federais aqui que votaram pela prisão do Daniel Silveira e hoje se sentem envergonhados por essa decisão. A gente tem traficantes no Rio de Janeiro, assassinos, pessoas que cometem os mais graves crimes que não ficam 5 anos presos. O assassino da Daniela Pérez ficou 7 anos preso, com 15 tesouradas na Daniela em 1992 na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas. Olha que ponto de revanchismo político a gente está chegando e matando a nossa própria casa. E a gente está ficando pequenininho. Como é que pode o STF, com pouquinhos ministros, serem mais fortes que a gente? Ninguém tem que ser mais forte que ninguém. Os poderes têm que estar em equilíbrio. E essa decisão hoje aqui nessa casa é política. Deputado Ricardo Maia, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, se eu fosse designado para ser relator desse caso, na medida que foi proposta à mesa, eu recusaria. Eu recusaria em absoluto. Muito obrigado, presidente Leor. E Gilvan, que Deus te abençoe. Você vai voltar ainda mais forte, quem sabe senador pelo Espírito Santo, em 2026, ocupando uma das 2 vagas do Estado e fazendo com que a Constituição ela seja respeitada, porque ela não é respeitada. E se os deputados quiserem alterar a Constituição, que seja votado no plenário. Obrigado, presidente.